Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém entende ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta. Em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Texto do apóstolo João, de difícil interpretação, e que essa manhã a gente vai se aventurar a elucidar e a tirar lições para a nossa vida, de tal forma que não seja apenas linguagem cifrada, apocalíptica, mas que isso ganhe materialidade em nós, que a gente discirna e que a gente possa aplicar aquilo que chega à consciência, desce ao coração, como desdobramento de atos de bondade e de justiça na vida. Você já ouviu falar do relógio do Apocalipse? Não se trata de um objeto real,
mas de uma ilustração simbólica que foi criada em 1947 pelo Boletim dos Cientistas Atômicos nos Estados Unidos. Olha, ali pelo final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, os ponteiros desse relógio não se movem por meio de uma medida científica, mas de acordo com o parecer dos integrantes desse conselho, que é de ciência e também de segurança, que se reúne 2 vezes por ano para determinar o quanto falta para a meia-noite. Ou seja, simbolicamente, meia-noite representa o fim do mundo. Em entrevista à BBC Brasil, no último dia 14, na sexta-feira, Raquel Bronson, diretora executiva e editora desse boletim, explicou que o símbolo representa o quão perto ou longe nós estamos de uma catástrofe global, o quão próximos estamos de destruir a vida na Terra como nós a conhecemos. A CEO dessa organização ainda declarou que o último ajuste nos ponteiros do relógio aconteceu em janeiro desse ano, logo após a eleição de Donald Trump, e nessa ocasião o relógio foi adiantado em meio minuto, se aproximando ainda mais da meia-noite. Para você ter uma ideia, apenas em 1953, ou seja, na segunda metade do século XX, os ponteiros estiveram mais adiantados do que agora, marcando 2 minutos para a meia-noite, após os Estados Unidos e a antiga União Soviética realizarem testes com bombas termonucleares. Pois bem, lendo tudo isso e observando com a curiosidade que sempre me é peculiar, eu achei estranho, no mínimo, o fato de cientistas, políticos, economistas e líderes mundiais estarem olhando para esse relógio simbólico como se eles estivessem monitorando o que está acontecendo no mundo em relação ao epílogo da raça humana, enquanto a alta cúpula da Igreja Católica realizava uma orgia gay dentro do Vaticano, regada a bebidas e drogas, conforme foi noticiado no último dia 6 pelo jornal italiano Fatto Quotidiano, que se espalhou pelo mundo inteiro. Isso só para falar de um episódio do cristianismo romano global. Porque se eu fosse entrar nas bizarrices da igreja evangélica brasileira, aí eu teria que citar Genoduque, que essa semana ressuscitou uma morta-viva, Malafaia pedindo doação de um aluguel anual dos seus fiéis para manter a sua engrenagem girando, Terra Nova dizendo que a mãe tem um útero profético, e o Valdemiro esfregando o lenço ungido na cara dos fiéis, o que é um festival de horrores que já não tem mais limite. Mas por que a minha curiosidade e até um certo espanto sobre esse tema do relógio do Apocalipse? Ora, porque tanto Jesus quanto os apóstolos, mais enfaticamente Paulo e Pedro, nos advertem reiteradamente que nós devemos olhar para o tempo, observar os fenômenos ao nosso redor, de tal forma a discernirmos o que está acontecendo e o que vai acontecer. A fé não é um chamado para você ficar alienado, enclausurado, enfeitiçado, anestesiado, não. É para olhar para o tempo, para os acontecimentos e discernir o que está se passando. Na verdade, eu penso que nós, como igreja, que deveríamos, antes de quaisquer outros, perceber os movimentos existenciais da humanidade que estão conduzindo a civilização para o desfecho da sua história. Quando Jesus nasceu, os teólogos de Jerusalém estavam entretidos com as suas políticas religiosas, com a máquina financeira do templo,
com liturgias e sacrifícios mecânicos, e certamente por isso eles não puderam perceber os sinais. E foram os magos do Oriente, que eram pagãos para os judeus, que viram a estrela e compreenderam que algo de magnitude messiânica estava acontecendo, que um fato com um simbolismo que iria alterar a história estava se precipitando. Da mesma forma, a igreja desse tempo está entretida com as suas teologias da prosperidade, com as suas campanhas, com lutas com demônios nesses espetáculos circenses, tudo para alimentar a engrenagem que mantém o templo funcionando, como se fosse uma grande academia de ginástica religiosa, onde doutrinas anabolizadas fazem a alma do indivíduo inflar, ainda que o espírito desidrate por inanição de alimento sólido espiritual. Eu tenho uma pergunta para a igreja e tenho uma pergunta para você essa manhã e para você que me assiste. Onde é que está o ponteiro do relógio do Apocalipse? Olhando para as Escrituras, o que é que você discerne? Quais são os sinais significativos? Qual é a anatomia do que está se desenhando? Quais são os fenômenos que revelam a arquitetura do final dos tempos? Você tem essas respostas? Isso lhe interessa? Ou quem sabe você está preocupado com o pagamento do cartão de crédito que vence amanhã e você não consegue fazer nenhum tipo de leitura que vá para além da meteorologia do dia de hoje, que aliás aqui em Recife nunca vi errar tanto. Essa manhã, diante de todas essas questões que estão postas aí no mosaico dos dias, vamos analisar esse capítulo 13 do livro de Apocalipse, texto polêmico, intrigante, e sobre o qual eu já vi todo tipo de tolice e de bizarrice, mas que eu penso que tem muito a nos revelar sobre os dias que nós estamos vivendo e quem sabe até sobre os dias que nós vamos viver. Mas eu não queria avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nesse tempo no qual acontecem tantos acontecimentos significativos e movimentos históricos existenciais que revelam manobras poderosas em camadas espirituais, a tua igreja está adormecida, assim como foi nos dias de Noé, e não puderam perceber o dilúvio. Assim também essa geração está dormente, encantada com suas próprias realizações, uma igreja enclausurada em si mesma, que não consegue ser ponte para pacificar a alma dos homens, nem consegue ser referência para estimular os indivíduos dessa geração a viver de uma outra forma. Eu te peço que o teu Espírito fale com as pessoas, alargue a mente, abra o entendimento, de tal forma a despertarmos desse sono letárgico que nos coloca confortavelmente nas nossas poltronas, como espectadores da tragédia que se avizinha. Eu te peço que essa manhã essa mensagem sacuda as pessoas, não só os que estão ouvindo aqui, mas todos os milhares que serão alcançados pelas redes. É o que eu te peço, Senhor, com todo o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe convidar para você vir comigo se encontrar com o apóstolo João, que está exilado, preso na pequena ilha de Patmos, uma ilha grega, no mar Egeu. O ano é 96 depois de Cristo. Nessa prisão romana, João, um homem já velho, beirando aí os seus 100 anos, olha para o mundo ao seu redor e de forma inexplicável ele é tomado por um êxtase profético e os seus olhos passam a ver coisas numa dimensão diferente da nossa. Enquanto ele vislumbra essa tela tridimensional,
escreve, relata numa literatura própria, utilizando uma linguagem chamada apocalíptica, aquilo que lhe está sendo revelado. Aliás, eu gosto muito da tradução do inglês desse texto, porque o nome é Revelation, revelação, não Apocalipse. Bom, João não era um ermitão, João não era um homem monástico, João não era um homem enclausurado em si mesmo, ele era alguém que estava preso, mas profundamente conectado, e fazia uma leitura muito precisa do seu tempo, do ponto de vista político, econômico, filosófico, cultural e religioso. O êxtase que João tem sincroniza os movimentos da terra com a visão arrebatadora que ele tem das camadas espirituais. E ele sabe que tudo está entrelaçado, que uma dimensão altera a outra, que os fatos reverberam do mundo físico para o mundo metafísico e vice-versa. Há uma retroalimentação dos fenômenos. Esse livro de João, o Apocalipse, tem de tudo um pouco. Linguagem histórica, alegorias, arquétipos, geografias específicas que ilustram sistemas inespecíficos, conteúdos do Evangelho, linguagem mítica, expressões cabalísticas, uma total não sequencialidade narrativa, portanto, você lê imaginando que está lendo uma história encadeada, é tolice, e, sobretudo, uma construção de sobreposições, onde parece que só é possível entender o texto quando a gente olha de cima para baixo. Apocalipse foi escrito no fim do reinado de Domiciano, e ele reflete o início da crise e da perseguição que começa com Nero, no ano 64, ali pela morte do apóstolo Paulo, e vai se avolumando com toda a fúria sobre os cristãos da Ásia, até que finalmente chega à igreja que está em toda parte. No fim do primeiro século, torna-se cada vez mais penosa a situação dos discípulos de Jesus, que estão espalhados por todo esse império romano. Após eles perceberem que a segunda vinda que havia sido anunciada não era um fato assim iminente, a esperança dessa gente foi se dissipando. A perseguição, que era marcada por uma violência atroz, foi quebrando o espírito dos discípulos, a resistência à fé, e começou a parecer que Jesus havia se esquecido das promessas que tinha feito. Esse, portanto, é o cenário, é o mosaico imediato que o apóstolo tem diante de si. E mesmo preso, João faz essas leituras existenciais de forma profunda, lúcida e consistente. E aqui eu queria fazer uma ponte para lhe perguntar algo. Qual é a leitura que você faz do tempo em que nós estamos vivendo? Nessa última semana, por exemplo, 20 dos maiores líderes mundiais se reuniram na Alemanha para discutir questões cruciais para o planeta. O Acordo de Paris, que trata da questão do clima, o lançamento dos mísseis intercontinentais da Coreia do Norte, que pode provocar uma guerra nuclear. E aí pode-se pensar, o que a gente tem a ver com isso? Talvez nessa semana o que chamou a sua atenção foi as notícias sobre a reforma trabalhista. Ou, quem sabe, as denúncias aí contra o presidente Michel Temer, que estão sendo engavetadas na CCJ comprada com o seu dinheiro. Ou, quem sabe ainda, foi o jogo do glorioso Leão da Ilha do Retiro, que ganhou da Chapecoense por 3-0. Ou sei lá o que chamou a sua atenção. E, na verdade, tudo isso pode despertar
o seu cuidado e a sua curiosidade. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta mais instigante, que é: como seria o seu Apocalipse? Hein, André, como é que seria o seu Apocalipse? Luiz, como é que seria o seu Apocalipse? Rosângela, você que é teóloga, como seria o seu Apocalipse? E Paulo, que tem um apreço assim por essas questões, qual seria o seu Apocalipse, Paulo? Olhando para esse painel político, econômico, religioso do mundo no qual a gente vive, qual é o cenário que você desenha? Quais são as suas impressões? E como é que você conecta essas coisas com as Escrituras? Esse, meus irmãos, é que é o ponto. Para a gente analisar esse capítulo 13 do livro de Apocalipse, eu vou só do ponto de vista didático separar o capítulo em duas partes. Uma que vai do verso 1 até o verso 10, e a segunda que vai do verso 11 até o verso 18. E o que faz com que essas duas sessões sejam particularizadas é o fato de que o autor faz a transcrição de que viu duas bestas se revelando sobre a terra, duas potestades espirituais que são regidas pelas forças do mal e que respondem, conforme o texto, diretamente a Satanás. A primeira besta está na primeira sessão e a segunda besta está na segunda sessão. E, portanto, dito isso, eu queria partir imediatamente para a gente analisar o texto. A mensagem é expositiva, você pode acompanhar daí. Eu gostaria de ter tempo para aprofundar isso, mas vai ser um verniz que tem um objetivo claro e específico, que você fique atento e que você desperte para essas questões que são prementes e que você comece a perceber que há um ferramental capaz de fazer a gente entender o que o apóstolo disse, tão distante que a gente está dele, mas de uma forma consistente, coerente, equilibrada, centrada, que produza coisas boas na nossa vida. Primeira coisa que eu compreendo que está dito no capítulo 13 de Apocalipse pelo apóstolo João, é que essa primeira besta é, na realidade, a figura do Império Romano. É o poder político e econômico mundial. Veja aí o verso de número 1. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Veja que João usa uma linguagem spielbergiana, né? As pessoas às vezes leem Apocalipse e ficam imaginando que vai surgir em algum momento da humanidade uma besta dessa, um dragão, um monstro desse saindo de dentro do mar. Eu já vi gente falando sobre esse texto de uma forma que era hilária. Uma coisa, uma construção surrealista. Mas para entender o Apocalipse, eu já falei nas linguagens que estão presentes no texto, a gente precisa entender esses arquétipos, essas figuras de linguagem, essas alegorias, que o apóstolo está munido dessas coisas para nos transmitir a mensagem. Portanto, no próprio texto de Apocalipse, a gente compreende quem é essa besta que tem 10 chifres, que tem 7 cabeças, né? Se você for Apocalipse 17, um pouco mais à frente, dos versos 9 aos 12, você vai descobrir, porque ele próprio faz a descrição de quem isso representa. As 7 cabeças são as 7 colinas onde está a cidade de Roma. E os 7 chifres, os 10, na verdade, que está descrito no texto, representam os imperadores que haviam se colocado no trono até o rei Domiciano, que era o que estava reinando nos dias de João. Portanto, João está nos dizendo que a besta que emerge da terra, aliás do mar, é um poder constituído econômico e político. Ele está dizendo que
política e economia são uma besta que se levanta para interferir no curso da história humana. Ou seja, tudo começa a se desencadear a partir desse poder. Esse fenômeno não é startado, iniciado a partir de João. Se você olhar para a história humana, você vai ver ele presente em todos os impérios que se constituíram, sempre fazendo as mesmas coisas. Apenas João agora descreve o fenômeno e nos ajuda a ter uma percepção mais assertiva. Eles começaram a imprimir uma perseguição e uma opressão sobre os cristãos que não se havia visto ainda. A gente consegue entender ali pela narrativa de Atos dos Apóstolos que essas perseguições começam a acontecer, motivo pelo qual os discípulos saem de Jerusalém, são dispersos por outras regiões. A gente acompanha a perseguição que se lançou sobre Paulo, a gente vê depois nas descrições das cartas do Apocalipse perseguições, mas a gente não tem a dimensão de que isso era uma coisa instaurada em todos os lugares, e começa a se adensar, é uma espiral que vai aumentando. Era trágico você dizer que era cristão, era uma vergonha, você tinha que viver a sua fé na clandestinidade, porque você expressar isso representava risco de morte iminente, e de todo tipo de cerceamento, de impedimento, de amputações. Portanto, João começa a dizer que a besta que se levanta nos seus dias, ela tem um poder político e econômico, sem o qual você não consegue sobreviver. Por que você tem que se submeter a essa besta, a esse poder? Porque se você não se enquadra no que ele preconiza, você não planta, você não colhe, você não vende, você não tem acesso aos serviços, você não tem acesso à justiça, você se torna um indivíduo à margem, separado. E, obviamente, em qualquer sociedade humana, ninguém poderia viver nessas circunstâncias. Portanto, essa ilustração que João usa sobre essa potestade espiritual, nada mais é do que a manifestação da política e da economia a serviço das camadas espirituais. E aqui é importante você entender que essas duas coisas sempre estão conectadas. O mundo espiritual e o mundo real. As ideologias do mercado, os meios de produção, as diretrizes globais, os negócios, os oligopólios, os desejos expansionistas, as colonizações exploratórias, a dominação tecnológica e científica, tudo que produz controle do homem sobre o homem está debaixo da regência de uma potestade política e econômica. Tudo. E isso exerce poder sobre as pessoas de tal forma a conduzi-las dentro de uma determinada estrada que leva sempre a determinados propósitos. João faz essa leitura. Ele está preso, isolado, numa ilha. Mas quando ele olha para o continente, ele percebe que há uma besta que sai do mar, e que essa besta, alegoricamente falando, é um poder imperial constituído. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que manifestações históricas de poderes econômicos e políticos em todos os impérios que aconteceram, e as que acontecem mesmo hoje nos nossos dias, elas são orquestrações de camadas espirituais, de principados e de potestades, de entes metafísicos que estão a serviço do dragão, que conforme o texto é o próprio Satanás. Todas essas manipulações e esses sistemas, e esses meios, e essas ideologias, tudo isso está a serviço da besta, porque gera controle do homem contra o homem, exploração do homem contra o homem, esmagamento do homem contra o homem, cerceamento do homem contra o homem.
e representa um cenário existencial sendo articulado por camadas espirituais. Toda vez que você vê esse fenômeno em operação, saiba, ali está um indicativo de que algo que vai conduzir a humanidade ao seu epílogo, ao seu desfecho, está sendo operado. João nos ensina isso e nós precisamos estar atentos para os movimentos que acontecem de tal forma a fazer essas conexões e essas interpretações. A segunda coisa que o texto nos revela é que a manifestação histórico-existencial é o resultado de uma ação da potestade espiritual operando nos bastidores. Veja aí o verso 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando você vai ler esse texto, é preciso você ter aqui uma noção histórica e um conhecimento bíblico do Velho Testamento. Porque João está usando aqui a mesma simbologia que o profeta Daniel usou no capítulo 7. Se você for ver lá no capítulo 7, vai ver Daniel falando de impérios, de reis que se levantam, e aqui no caso Babilônia, Pérsia, Grécia e depois Roma. Daniel está falando, está vendo, ele está vivendo ali os dias de Antíoco, que era o rei da Síria, se não me engano. Ele está vivendo uma opressão monstruosa e Deus começa a revelar a ele a sucessão de impérios que vão acontecer. Cada império desse é revelado a ele na figura de um animal e vai até Roma. Portanto, João compreende essa anatomia histórica do fenômeno de Daniel e ele percebe isso se cumprindo e chegando até os seus dias. Portanto, não são poucas as vezes que o Apocalipse está ligado com o passado. Outras vezes ele está falando do presente, como ali no capítulo 2, nas 7 cartas que foram enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor. E em outros pontos ele está falando do futuro. Portanto, você precisa também ter essa percepção para você não se perder dentro do livro. Mas o importante aqui é que João diz que o dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Ele está revelando o seguinte: olha, essas manifestações que se revelam no plano existencial, nada mais são do que uma reverberação das camadas espirituais. A gente às vezes revela uma ingenuidade que já não deveria mais existir nessa etapa do campeonato. A gente olha para alguns fenômenos no mundo que a gente vive e a gente pensa que isso é apenas o fluxo dos fatos que estão ligados apenas ao cotidiano, mas não são. Isso é a reverberação de movimentos em camadas espirituais que estão se desdobrando no chão da vida. Esse encontro do G20 que a gente teve essa semana é extremamente significativo, porque a gente teve um movimento mundial aí que abalou o cenário da globalização. O cenário da globalização, ele é um contexto que antevê, que preconiza a revelação do anticristo. É um cenário de união, de junção para que um poder se estabeleça sobre todos. Quando começa a haver iniciativas de quebrar isso, como o Brexit, como o encrudecimento da direita na Europa, e como, por exemplo, essa potestade que se levanta nos Estados Unidos, porque eu já vejo Trump quase como uma potestade, quer dizer, um poder que vai na direção contrária de tudo e que não quer acordo com nada e que quer se isolar. Isso gera uma instabilidade. Se eu fosse um Jedi, eu diria assim, há uma instabilidade na força. E a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, porque João diz, fazendo a leitura do seu tempo,
que essa besta que emerge do mar passou a sua atuação no cenário das coisas concretas. E ela recebeu a autoridade de alguém que é maior do que ela, que era o dragão na figura de Satanás. Portanto, todo o governo terrestre, ele acontece debaixo de uma orquestração de poderes espirituais. Há potestades que estão regendo nações. Você lê Daniel mais uma vez, você vai perceber isso, quando ele fala do príncipe da Pérsia, de uma luta que esse príncipe tem com o arcanjo Miguel, e você começa a perceber, e ali ele está diante de um mosaico, não só do ponto de vista geográfico, histórico de uma nação, mas ele está diante de um mosaico espiritual. E ele está dizendo, olha, há uma influência das lideranças espirituais, dos reis, dos presidentes, dos governantes, dos primeiros ministros, das pessoas que tomam decisões. Essas pessoas estão sob influência de camadas espirituais. Podem estar sendo influenciadas para o bem, mas também podem estar sendo influenciadas para o mal. Portanto, decisões em câmaras, em congressos, leis que são estabelecidas, negócios que são feitos com suas metodologias próprias, empresas que crescem e exercem poder global, pessoas estratégicas em situações de decisões que mudam a realidade das pessoas, instituições dos mais diversos tipos. Todas essas coisas estão sob influência de camadas espirituais. E João percebe perfeitamente o que está acontecendo nos seus dias, porque ele está debaixo de uma forma de governo, ele está sofrendo e vendo as pessoas sofrer com tudo aquilo que aquele governo impunha, e ele nos revela a arquetipia do fenômeno para a gente não ficar despreparado diante das circunstâncias. Terceira coisa que o texto nos fala é que a ideologia estabelecida seduz as pessoas e produz a concupiscência na alma, com seus apetites desmesurados. Veja aí o verso 3. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. João diz, olha, apesar das guerras que são irremediáveis, apesar dos poderes humanos serem substituídos, apesar de impérios subirem e ruírem, apesar de nações dominarem e perderem o seu poder temporal, a besta mantém a sua atuação incólume e continua orquestrando todas as coisas dos bastidores, a tal ponto de que ele diz, toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. A gente fica imaginando que ninguém de sã consciência segue uma besta, né? Você imagina a figura diabólica de um monstro, uma coisa assim, um capeta daqueles que aparece aí nesses filmes do Exorcista. Não imagina ninguém seguindo uma besta dessa. Porque, obviamente, o diabo veste Prada, né? Como tem um texto meu lá no blog falando sobre isso. O diabo é sutil, é inteligente, é refinado. O diabo não é essa figura bizarra que a igreja evangélica pinta. O diabo, a Bíblia diz que é um anjo de luz. O diabo, a Bíblia diz que é capaz de seduzir e de enganar os eleitos. O diabo, a Escritura fala que ele tem os seus ardis, ele tem artimanhas. Ele é coreógrafo, ele não atua na peça, mas monta o cenário. Portanto, que João percebe é que o império tinha produzido uma coisa que era indispensável no mundo antigo, que era estabilidade. Você imagina o que é viver em guerra o tempo todo, fugindo, em destruição, sendo morto, sendo perseguido, não podendo realizar negócio, não podendo desenvolver atividades econômicas? De repente chega um poder, chega uma potestade que gera estabilidade.
que produz com que as rotas de comércio sejam estabelecidas. Uma das coisas mais importantes que Roma fez foi que as suas estradas eram seguras. Você lembra daquela Pax Romana? Jesus fala: minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: eu não dou como o romano dá, com a bota no seu pescoço. A minha paz é de uma dimensão e de uma natureza completamente diferente, mas o fato é que Roma tinha produzido isso. Tinha gerado essa cultura helênica de massa que dava assim um requinte de sofisticação, de intelectualidade dos gregos, que buscavam por aspirações metafísicas, que queriam saber o sentido das coisas, que queriam saber como é que a existência tinha sido construída, de onde viemos, para onde vamos. Imagina, 600 anos antes de Cristo, os gregos estavam falando isso. E de repente, essas questões deixam de ser apenas presentes nos pré-socráticos, nos livros de Aristóteles, nas discussões dos intelectuais, mas chega a todas as pessoas. Isso gera uma sedução sem precedentes, e João nos revela isso. E diz: olha, mesmo que esses impérios surjam e caiam, mesmo que essa potestade, essa besta esteja golpeada, ela pode produzir a sua própria cura, porque isso renasce, e toda a humanidade fica maravilhada, e começa a seguir essa besta. Ora, esse povo que estava debaixo do império tinha tudo, tinha diversão, tinha uma materialidade impregnada na alma, porque, como eu falei a semana passada, os romanos eram extremamente materialistas, eles queriam só obter coisas e crescer e ajuntar e prover para si. Por isso que a mentalidade ocidental é influenciada desde sempre por isso, porque esses valores estão enraizados. É uma geração que quer se satisfazer de toda forma, é um surto hedonista coletivo, é uma entrega a todo tipo de prazer. Lembra que eu falei das surubas de Roma, dos swings, das suas orgias? É uma sociedade que tem satisfação de todas as formas, eles estão felizes com aquela política e com aquela economia, porque eles foram seduzidos, eles já estavam anestesiados, o sistema já tinha se instaurado na mente, muito antes de se instaurar nas atividades e nas trocas e nas realizações urbanas. Você percebe como a coisa é sutil? Agora você percebe isso em nosso tempo? Você percebe como a gente é influenciado por esse sistema? Você está imaginando que seria uma besta saindo de uma caldeira de fogo, de um vulcão, e dizendo blasfêmias? Não, é muito sutil, está misturado em todas as coisas que nós fazemos, e a política e a economia se estabelece como essa potestade capaz de viabilizar esse sistema que produz todas essas coisas para o nosso prazer, e para que as nossas vontades e os nossos desejos sejam satisfeitos, e toda a humanidade foi atrás da besta, porque todo mundo foi seduzido por essas coisas. Um homem velho de 100 anos preso numa ilha, sem internet, sem WhatsApp, sem computador, sem nada, mas ele tem a leitura perfeita, porque ele está enxergando as duas dimensões. Ele está vendo as duas camadas, uma está sobreposta pela outra, e há uma voz que fala no seu coração e diz: João, escreve essas coisas. Para quem João escreveu? Para aquela comunidade imediata que está próximo dele, sim, mas João também escreveu para você, meu irmão. E que bom seria se você entendesse, interpretasse, compreendesse as dimensões e as implicações e começasse a viver. Quarta coisa que o texto nos ensina é sobre um poder hegemônico, incomparável e impossível de ser vencido pelos meios e pelas armas convencionais. Veja aí o verso 4. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? João olhou para o cenário dos seus dias, para aquela sociedade completamente escravizada,
enfeitiçada, imobilizada, hipnotizada, e o que se dizia, quem pode ir contra esse império? Quem pode resistir a Roma? Quem pode resistir ao seu poder bélico, à sua cultura helênica, ao seu poderio econômico, às suas filosofias, aos seus panteões de deuses? Quem pode resistir a essas coisas? E agora talvez fique mais fácil você imaginar como é que as pessoas podem resistir à cultura americana nos nossos dias, à cultura de consumo dos nossos dias, ao capitalismo sangrento e sanguinário dos nossos dias, que empurra você a comprar coisas que você não precisa e a ter na sua casa objetos que não têm nenhuma utilidade prática imediata, enquanto falta comida na vida e na mesa do seu semelhante. Você começa a entender que é uma besta que está operando por trás disso? Era uma cultura tão esmagadora que ninguém podia se levantar contra ela, porque ela era como uma avalanche despencando sobre todo mundo, e não havia nenhum meio de resistência. Sabe por quê? Porque não era só a resistência bélica, não. Era a resistência contra forças espirituais. Era como um gás que estava sendo impregnado em todo o ar, e qualquer um que respirasse aquele gás seria contaminado pela ideologia. Portanto, João faz a leitura do fenômeno e diz: ainda que um outro império se levante para destruir esse, o mesmo princípio ainda vai continuar em operação, e a besta apenas vai trocar de uma potestade para outra, vai ser apenas mover de um principado para outro, de um domínio para o outro, de um homem para outro, mas o fenômeno vai continuar atuando. E ele continua atuando até os nossos dias. O que ele representa? Representa, por exemplo, a quebra dos muitos paradigmas que vão empurrando a humanidade para o desfecho trágico que ela vai ter, e que são forças impossíveis da gente deter. Por exemplo, para analisar só do ponto de vista histórico mais recente, a mudança da Europa feudal para a modernidade industrial. Isso é um fenômeno que mostra que o império avança, e que essas coisas são impossíveis de serem seguradas. O iluminismo, que matou todos os mitos religiosos, a morte de Deus, que veio com o secularismo, que veio com o positivismo, que veio com o relativismo, que veio com o humanismo secular, tudo isso são revoluções que são impossíveis de você impedir. A revolução tecnológica, o capitalismo, que se estabeleceu como sistema hegemônico, a globalização, que é um fenômeno que prepara esse mundo fragmentado, que veio da Idade Média, que houve essas divisões de muitos poderes, mas a globalização começa a arrumar essa geografia para que haja manifestação de um único poder. E quando você lê as Escrituras, você percebe que o anticristo vai consolidar tudo numa única figura. Isso seria impossível no mundo fragmentado. Portanto, a gente precisa fazer as leituras daquilo que está acontecendo. E João nos ensina que essas forças são tão poderosas que elas não podem ser impedidas. Porque o curso da história está sempre empurrando a humanidade para o desfecho. Agora deixa eu dar uma boa notícia. Jesus já venceu tudo isso. E no final do Apocalipse, você vai ver lá que quem está no trono é Ele. E quem está no desfecho de tudo é Ele. E quem sai vencedor sobre todas essas bestas é Ele. E quem joga o diabo no lago de fogo é Ele. Porque nada pode se constituir acima do Senhor. Porque o apóstolo Paulo ensina na carta de Filipenses, capítulo 2, que Ele tem todo o poder, e Ele tem toda a autoridade, e todos os principados e potestades estão sujeitos a Ele. Mas nós precisamos entender para onde caminha a humanidade. Quinto lugar, João nos ensina que a luta contra os valores do reino de Deus e do Evangelho, o sistema do mundo transformando a sociedade, é mais um fenômeno. Veja aí o verso de número 6. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus
e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também o poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. João diz, olha, não só esse sistema se estabelece, mas ele guerreia, ele se levanta para entrar em confronto com os valores de Deus, com os valores e princípios do reino de Deus, com os pressupostos do Evangelho. João está dizendo aqui da luta espiritual que nós sabemos que existe, e que Paulo nos explica melhor no capítulo 6 de Efésios, dizendo que nós não lutamos apenas com carne e com sangue, mas com forças espirituais. João está dizendo que essa besta, que esse poder temporal, que se revela de forma política e econômica, esmagando as nações, recebeu uma autoridade tal que está sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele está dizendo que é um fenômeno universal, é um fenômeno global. Acontece nos dias de João e acontece nos nossos dias. Naqueles dias, a perseguição da fé e a perseguição a tudo que apontava para Deus, e a perseguição daqueles que seguiam a Jesus era implacável. Assim como eu acredito, meus irmãos, que no tempo do fim os cristãos serão perseguidos novamente, e de forma implacável. Não a igreja institucionalizada, porque essa sempre fez pacto com o diabo, e essa sempre andou na direção de se amancebar com os poderes dos homens. Mas a igreja de Jesus, aquela que vai na contramão, aquela que é marginal no sentido de estar fora do sistema, aquela que eu e você não podemos desenhar porque não tem placa, não tem nome, nem tem endereço, essa igreja certamente vai entrar em confronto com essas forças. João vê que isso opera nos seus dias e vê que isso é algo que faz uma separação entre luz e trevas, porque ele diz, olha, esse sistema que o império implanta, ele transforma a sociedade, ele muda o painel, ele muda a forma como as coisas são feitas, porque ele muda a mente das pessoas. Veja que a coisa é num nível de profundidade muito maior. E o que a gente vê na igreja a partir de Constantino? Quando o cristianismo se estabelece como uma ideologia, a gente vê a igreja resistindo a isso? Não. A gente vê a igreja se aliando a isso. Quando você vê a igreja institucional copiando todas as práticas dos homens, dos reis, colocando seus bispos em tronos, dando a ele uma coroa como os reis tinham nas suas mitras, colocando báculos nas suas mãos como os cetros dos reis, colocando anéis nos seus dedos como anéis dos reis, tendo o poder de decidir sobre o destino dos homens como a igreja medieval tinha, é justamente isso. É a igreja falhando na sua tarefa de separar luz de trevas e denunciar aquilo que acontece, a exploração do homem pelo homem, a escravidão do homem pelo homem. Por isso Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe que a sua mente seja um latifúndio do sistema, porque depois que isso se instaura, não sai mais. E a gente não vê nenhum mecanismo de resistência se estabelecendo. Por quê? Porque esse poder começa a guerrear contra toda a autoridade, contra tudo aquilo que se refere às coisas de Deus. Essa luta existe desde o Jardim do Éden e vai existir até o último dia. A questão é, você pode discernir o que está acontecendo? A partir do verso 6, a gente vai entrar na segunda besta, que é a besta que emerge da terra. E eu não quero avançar porque nós não vamos ter tempo suficiente para tratar disso com a profundidade que eu desejo. Portanto, essa mensagem vai estar dividida em duas partes. A primeira parte foi essa que eu preguei hoje. A segunda parte eu vou pregar no próximo domingo.
a besta que emerge agora da terra. E essa besta, só para lhe adiantar, é a potestade religiosa. E aqui vai ter coisas de você ficar com o cabelo em pé. Mas eu não quero fazer isso hoje porque para não cansá-lo e também porque o tempo não seria suficiente para a gente aprofundar como eu desejaria. Portanto, aguardem cenas do próximo capítulo, avise aos seus amigos, e você que está me escutando aí pela internet, pegue o vídeo que vem na sequência desse, porque serão 2 mensagens, parte 1 e parte 2, ok? Então a gente vai voltar a esse tema na próxima semana.